dia. Sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui na programação da Escola Cristã de Férias Batistã. Hoje, então, vai ser o nosso último dia de atividade. Último dia de Na parte atividade. da manhã. Neminha, que pena. Estão acabando já. Mas hoje à noite, no nosso programa de encerramento, vocês não faltem, hein? A partir das 19h15, todo mundo aqui, pra gente poder, todo mundo de camiseta, tá bom? Pra gente poder fazer uma bonita programação, mostrar para a igreja o trabalho que foi feito aqui, que nós fizemos, que vocês fizeram, que vocês aprenderam, tá bom? Hoje vocês vão poder levar os crachás para casa, não precisa devolver. O livro também da casa de Deus, vocês também vão poder levar para casa hoje, ok, crianças? E agora, para a gente começar, nossa Escola Cristã de Férias, vamos cantar o nosso hino oficial, Os Servos de Jesus. Vamos, ao som, vamos nos colocar de pé, ok? Cadê as crianças do louvor? Oremos. Querido Deus, estamos agradecidos, Senhor, porque estamos aqui nesta manhã para mais uma vez adorarmos a Ti, louvarmos o Teu nome, aprendermos mais das lições que a natureza nos ensina, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nas atividades de hoje e que nós possamos também estar aqui à noite para mais um programa de encerramento em louvor e adoração ao Teu nome. Pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir para as crianças que foram convidadas para os ideais, para continuarem lá no fundo, nós vamos começar a atividade dos ideais.
Prometo ser leal à bandeira do Brasil e à república que ela representa. Prometo ser leal à bandeira do Brasil e à república que ela representa. Uma nação sob a proteção de Deus. Uma nação sob a proteção de Deus. Indivisível. Indivisível. Com liberdade e justiça para todos. Com liberdade e justiça para todos. Nesse momento convido a bandeira cristã e os estudar de juramento. Prometo lealdade à bandeira cristã e ao Salvador, cujo reino ela representa. Prometo lealdade à bandeira cristã e ao Salvador, cujo reino ela representa. Unido em fraternidade toda a raça humana. Fraternidade toda a raça humana. Em serviço e amor. Em serviço e amor. Nesse momento, eu vou convidar a Bíblia e o seu estandarte de juramento. Prometo ser leal à Bíblia, a santa palavra de Deus, a santa palavra de Deus, tomá-la como uma lâmpada para os meus pés, tomá-la como uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e luz para o meu caminho, e esconder suas palavras em meu coração, e esconder suas palavras no meu coração, para eu não pecar contra Deus. para eu não pecar contra Deus. Peço que a igreja permaneça sentada. Os ideais. Quem sabe? Hã? Joinha, não besouro mesmo. Dá uma olhadinha aí na lente, vão olhando. Hoje é o dia do besouro, né? Existem em todo mundo mais de 3 mil espécies conhecidas de escoleupismos, com um tamanho que varia entre 0,25 a 200 milímetros, né? Todos os escoleupismos possuem pés verticais, mastigados, com mandíbulas bem desenvolvidas, adaptadas a uma ampla variedade de tipos de alimentos, né? Se for macio ou se for duro. Eu acho que eu vou mostrar para lá de lá que tem muita conversa ali. Acho que eu vou ficar olhando para vocês o que vocês vão para mim. Legal? Então, né? Estou falando de quem mesmo? Isso, os besouros, né? São espécies da metamorfose completa. Você vai
aparelho bucal, mandibular, mastigador, ligeiramente 2 pares de asas, né? Quase sempre córneas eritos, né? Um anterior, o outro membranoso, posterior às asas verdadeiras, que se dobra sobre si mesmo. Já viu um besourinho apenas assim? Dizemos asas verdadeiras, porque são elas que vivem como os eritos móveis, apenas entre asas. Os eritos, quando em repouso, cobrem as asas membranosas, isso constitui por si só, mas segura a identificação da obra dos ovíparos. São ovíparos, mas é casos raros, né? Como os mamíferos, né? Que enxerga pouco. E umas espécies que vivem em cavernas não secas. Os órgãos auditivos acham-se nas antenas palpos e asas. Os olfatos das antenas palpos também, né? São cegos, vivem na caverna e eles não enxergam nada. Na família dos carapídeos, há mais de 20 mil espécies, né, encontradas, e vivem no Amazonas. E é o maior besouro brasileiro desse grupo, medindo 1,55 milímetros. É pequenininho ainda, né? Ou é grande? Os carapídeos podem apresentar-se cores azuis, esverdeadas, normalmente metálicos e brilhantes, mais compridos ou mais robustos, mas alguns parecidos com verdadeiros tanques de guerra. Voa bem mais, quase sempre são encontrados no solo, se mostram mais ativos à noite e durante o crepúsculo, né? Porque é natural, pois são predadores, nutrindo-se de outros animais, como vermes, moluscos, aranhas e insetos. Nada, né? A noite é mais fácil para compreender uma batalha de anos, como se fosse poderosa mandíbula, e devorando as esquinas, né? Por isso, algumas espécies são consideradas muito trabalho. Vocês estão achando que eu sou galinha? Sofia. Olha lá. Oh, desculpa. Tá de boa? Só de boa, só de boa. Sossegadinha? Não, sossegadinha não, sossegado, mas Ó, na hora sossegadinha. que você mandar pro Facebook, você liga pro meu empresário pra ele postar aí. Vamos aqui, ó. Pelo jeito a coisa aqui hoje, bom dia. A coisa aqui hoje vai ser boa, hein? Onde você tá? A Eva deixou o celular dela. E ela ligou pro Franco. Acho que é o Franco que tá ligando. Sente aí. É que ela tentou e nada. Ela pegou e deixou aí. Nossa, parece um lutador. Parece um. Vejamos. Amor, né? E tem aqui uma. Bom dia, crianças. Bom dia. Sabia que eu já participei também da escola de férias? Estava tentando fazer um cálculo aí, mas é muito tempo. Nós estamos tentando mesmo. Nossa, querido. Então eu estou aqui emocionado porque eu tenho pouco tempo, né? Participei da escola de férias e fiquei com vocês agora. E como eu estava assistindo, agora completamente com vocês. Qual é o tema realmente de hoje? Qual é o inseto mesmo? Qual é o inseto mesmo? Besouro. Tá certo? Vamos lá. Qual é o tema do inseto hoje? Besouro. Muito bem. Então é o seguinte. Uma das características do besouro é o seguinte. Muitos besouros não conseguem desvirar quando ela está com o carninho para cima. Tá? Ela cai com o carninho para cima. Depois já viu na um inseto, o besouro cai e fica para cima com a perninha e fica tentando virar, não consegue virar, certo? Mas tem um besouro chamado besouro saltador. Ele tem uma perninha dele assim, e ele vai, usa aquele dispositivo e dá um salto e retorna novamente. É o besouro saltador. Então eu vou chamar o vídeo aqui para fazer uma demonstração para vocês aqui.
Você vai apresentar agora o tesouro. Está deitado ali. Não vai usar as mãos nem os pés. Tenta levantar, sem usar as mãos nem os pés. Consegue. Muito bem, agora você é um besouro saltador. Representa ele agora. Olha. Obrigado. Sabe o que é um detalhe importante do besouro? Virar, desvirar, virar, desvirar, flexionar o corpo exige realmente energia e essa disposição. Vamos chamar isso de dobradiça. Dobradiça nós temos na cordas, ferro, madeira, componente metal e alguns objetos. Eu trouxe objetos aqui. Quem tem curiosidade, né? Chazinho natural. Então, tá vendo? Esse aqui é a dobradiça, mas é de metal. Quantas vezes ela permanece? Certo? Então, para a aplicação da lição da história do besouro, nós podemos observar o seguinte: o saltador está sempre pronto e ele consegue viver. O outro que não tem esse dispositivo aqui, vamos chamar dessa forma, ele pode até morrer de fome. E assim sendo, com as dobradiças, se for de metal, está seguro, mas se ela for de borracha, tanto usar lá, vai afrouxando e acaba não tendo mais resiliente ou de borracha. E essa aplicação se forma quando nós temos um vício. Vício é aquele que nós estamos consumindo o nosso corpo. Por exemplo, o cigarro. Né? Tem aquele desejo. Eu quero fumar. E fica aquela coisa toda. Tem propaganda dizendo, fumar é espetacular, é maravilhoso. E a pessoa começa a fumar e com o tempo tanto vício que, como se fosse uma dobradiça de borracha, não presta a nada, deve ser o corpo. Então, logo vem então as doenças. E sabia que no cigarro tem mais de 4.704 tipos de venenos. E o mais popular deles é o nicotina. E isso ela vai causando no corpo das pessoas. Então, diante disso, a lição para nós é a seguinte: aqueles que estão em Jesus Cristo e querem ter um corpo saudável, precisam se manter sempre atentos às orientações da palavra. Quantos querem ter um corpo saudável? Querem ter saudável? Eu também quero ter. Então, nós podemos falar, eu ajudo aqui, antes da nossa oração final, é o seguinte: falamos do fruto do Espírito. Ensina o Senhor a mansidão e o domínio próprio. Vamos repetir. Ensina o Senhor a mansidão e o domínio próprio. Assim que você vamos orar agora, vocês entenderam o que é. Querido Jesus, queremos agradecer pela oportunidade de estar na escola cristã de férias. Aprendemos nesse momento, através do besouro saltador, pode então manter sempre vivo. Queremos também, Senhor, ter a mansidão e domínio próprio. Que o Senhor seja a dobradiça de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. História bíblica. Estamos hoje no último dia da nossa escola cristã de férias do Jardim Batistão. Nós vemos mais uma etapa aqui agora, que é a história bíblica.
de reis, de senadores. O rei Nabucodonosor pediu que levasse esse jovem para o palácio para fazer cursos para que pudessem servir o rei. No palácio, eles teriam a honra de comer a mesma comida que era servida na mesa do rei. O rei Nabucodonosor pediu que os 4 jovens se chegassem à mesa e comessem das comidas, das maravilhas do rei. Comessem das maravilhas do rei, das coisas boas que o rei tinha feito, mas era agradável aos olhos, mas não era bom para o organismo, para o nosso corpo. Eles olhavam, chacoalhavam a cabeça que não queriam aquela comida. Eles apontavam a comida e não queriam aquela comida. Aí, Daniel, era um jovem todo de amarelo, e escolheu uma comida saudável e conversou com o cozinheiro. E falou assim que ia comer a comida saudável. Aí, eles fizeram um plano com o cozinheiro, com o chefe da cozinha. Eles passariam 10 dias comendo só a comida especial que Deus havia preparado para eles. A comida que Deus tinha, os alimentos que Deus tinha deixado de muito especial para nós. Então eles passaram 10 dias comendo fruta, tomando água, comendo cereais. Quando chegou os 10 dias, o chefe da cozinha ficou horrorizado. Viu que eles realmente estavam mais bonitos, estavam com a pele mais saudável. Aí, o chefe da cozinha realmente entendeu que era certo, porque aquela comida do rei, que era cheia, que era muito bonita dos olhos, tudo cheio de coisas coloridas, muita coisa bonita, mas não era saudável, só fazia engordar, só pouco, mas não ficava forte, não ficava saudável. Daniel e seus amigos, então, passaram 3 anos estudando, estudaram e voltaram, mas depois dos 3 anos eles voltaram para falar com o rei. E o rei viu que realmente eles eram os mais inteligentes, os mais sábios, os mais saudáveis, ganhavam todas as provas. Crianças, vocês sabem o que é ser temperante? Ser temperante, olha, é comer comida saudável na hora certa. A comidinha carboidratos, os alimentos mais saudáveis carboidratos, a gente deve aproveitar. Não só comer aquelas coisinhas mais fáceis que tem às vezes em casa, ou que a gente encontra na prateleira, que são os mais gostosos, que a gente olha, elas são os mais bonitos. Às vezes não é ser temperante, é comer frutas, comer cereais, é dormir cedo. Quem gosta de dormir cedo? Dormir cedo, sabe por quê? A gente precisa dormir cedo, porque o nosso corpinho está crescendo. Eu não quero mais cedo. Mas vocês estão em fase de desenvolvimento. Vocês precisam crescer para se tornar fortes, para ter mente saudável.
gente continuar a nossa segurança, nós precisamos também ter o nosso estudo diário, nosso contato com Deus, nosso contato diário. Será que eu preciso ler minha liçãozinha uma vez só por semana? Não, eu preciso ler minha liçãozinha, estudar minha liçãozinha todos os dias. Todos os dias. Eu tenho o meu contato diário com Deus. Vocês sabem como que eu posso ser amiga de Jesus? Como que eu posso conseguir ser amiga de Jesus? Orando, né? Oração é falar com Jesus, é abrir o nosso coração para Jesus. E Daniel foi assim, foi um amigo de Jesus, foi dedicado a Jesus. E vocês sabem que ele tinha tudo para ser um jovem revoltado. Sabia que Daniel podia assim, amaldiçoar Deus todo tempo? Porque Daniel era um homem rico, morava lá na cidade, o pai dele era tinha muito dinheiro, como se fosse nos dias de hoje. Daniel era filho de governador, de ministro, e ele foi tirado da casa dele e levado como escravo. E ele foi morar na casa do rei como escravo. Então Daniel era para ser revoltado? Era para ser revoltado, era para reclamar da vida, né? Assim como nós hoje, às vezes, a gente acha que a nossa vida é muito difícil. Às vezes a gente reclama da situação da nossa vida, de coisas que acontecem na nossa vida. E às vezes fala, por que Deus deixou acontecer isso? Porque se eu vou na igreja todo sábado, se eu estou na igreja todo domingo. E a gente esquece, às vezes, de ter fé. Daniel tinha fé. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes ao dia. Ele não deixava de orar. Ele não deixava de conversar com Deus. E vocês sabiam que Daniel nunca mais voltou para a casa dele. Mas ele não perdeu a fé, porque ele sabia que Deus o colocou lá para ser luz, para levar a mensagem para outras pessoas. E assim nós estamos aqui, nós estamos na escola, nós estamos na nossa casa, no bairro onde a gente mora, para ser luz. E nós devemos levar a mensagem